Bem-vindos. Hoje ahm, vamos olhar um bocadinho para uma lenda, não é? Uma voz, uma presença em palco que, pronto, definiram uma era. Freddie Mercury. Com base na informação biográfica que temos, vamos tentar perceber não só a história do Far Rock Bulsara, lá de Zanzibar, mas o que é que fez dele o ícone que conhecemos. Qual era a essência, sabes? É uma ótima pergunta. E as origens dão-me algumas pistas, de facto. Nascido em Zanzibar, filho de pais parsis, sabes, aquela comunidade com raízes persas, fé zoroastriana, foi educado na Índia. Foi lá que teve as primeiras aulas de piano, até teve uma banda na escola, os The Hectics. E foi lá que ele passou a ser Freddie. Exatamente. Mas essa fase também foi marcada por bullying. Há relatos que dizem que isso o tornou mais introvertido, talvez. Talvez aí já se começasse a desenhar essa divisão entre a figura pública e a privada. Uhum. Essa reserva inicial é curioso, contrasta tanto com o performer explosivo que ele se tornou. A família depois mudou-se para Londres em 64, certo? Sim, e ele mergulhou logo na cena artística. Estudou design gráfico, trabalhou em sítios como o Kensington Market, que na altura, pronto, era o centro da moda, da contracultura. Passou por umas bandas antes, Ibex, Sour Milk Sea. Isso. Até que se juntou ao Brian May e ao Roger Taylor, nos Smile, e aí a coisa mudou. Foi o clique, rebatizaram para Queen e Farrokh Bulsara, tornou-se Freddie Mercury. A partir daí, a história bem. Separa. Completamente. Pensamos logo em álbuns como A Night at the Opera, não é? Aquela coisa meio ópera de Bohemian Rhapsody, ou A Beleza de Love of My Life, ou então os hinos de estádio, tipo We Are the Champions, News of the World. Sim, e mesmo álbuns que na altura dividiram mais, como What Space, com aquela viragem para o funk, Exato. mostram uma coisa, a coragem dele. Para uma banda de rock naquela altura, fazer aquilo foi um risco. Mostra que ele não queria ficar preso a um estilo. Depois voltaram mais ao rock, com o The Works, claro. Totalmente. E essa versatilidade era a chave. Compôs a maior parte dos grandes êxitos dos Queen e misturava tudo, não é? Led Zeppelin, Elvis, ópera, gospel, funk. Bohemian Rhapsody é tipo o exemplo máximo disso. E a voz? A voz. O alcance era incrível, sim. Um tenor que ia, sei lá, do F2 ao F6. Mas como a Montserrat Caballé disse uma vez, e muito bem, o mais importante é que ele conseguia vender a voz. Transmitia emoção pura, mesmo com toda aquela técnica. E essa emoção transbordava para o palco. Aquela energia teatral, quase operática, a interação com o público, o famoso microfone sem a base. Sim. É incrível pensar como aquele miúdo que sofreu bullying se tornou naquele mestre de cerimónias, a comandar multidões. Até a imagem dele, não é? Do cabelo comprido ao bigode icónico, que, curiosamente, no início não foi bem recebido. É verdade. Houve quem atirasse giletes para o palco, mas fazia parte da performance. Em palco era extravagância pura. Fora dele, a história é mais complexa, não é? A questão da sexualidade. Descreviam-no como bissexual, embora muitas vezes o rótulo fosse só gay. Ele próprio falava pouco disso publicamente. Exato. Mas a relação central, sem dúvida, foi com a Mary Austin. Mesmo depois de acabarem o romance, a amizade continuou fortíssima. Dedicou-lhe Love of My Life. Deixou-lhe quase tudo. A mansão. Aquela frase dele de que ela era a única amiga. Diz muito. Diz imenso, mostra essa lealdade, essa profundidade que contrasta com a figura pública. E o último parceiro, Jim Hutton, também esteve com ele até ao fim. E essa privacidade tornou-se ainda mais crucial nos últimos anos, com a doença. Sim, os rumores do HIV começaram por volta de 86, mas o diagnóstico terá sido em 87, segundo o Hutton, e o Freddie quis manter tudo muito reservado durante bastante tempo. Mesmo quando já se notava fisicamente, como na última aparição pública, nos Brit Awards em 1990. Exatamente, mas a força dele para continuar a trabalhar é impressionante. Mesmo doente, gravou vocais incríveis para o álbum que saiu depois, o Made in Heaven. O último videoclipe, These Are the Days of Our Lives, a preto e branco para disfarçar. É muito forte ver aquilo. É muito pungente. Foi só mesmo na véspera da morte, a 24 de novembro de 91, por broncopneumonia, por causa da SIDA, que ele fez o comunicado a confirmar a doença. O funeral foi privado, segundo os rituais zoroastrianos da família. Sim. E as cinzas foram entregues à Mary Austin. O paradeiro delas continua um mistério. Foi talvez um último ato de controle sobre a sua própria história. Tirando a coleção de selos do pai, que ficou preservada. Um fim discreto para uma vida tão
tão exposta, mas o legado, esse, é tudo menos discreto. A influência dele continua aí em tantos artistas. Sem dúvida. De Axl Rose a Lady Gaga, continua a aparecer nos rankings de melhores vocalistas, tem a estátua em Montreux, selos, até espécies científicas com o nome dele. E o filme, Bohemian Rhapsody, em 2018, trouxe-o de volta para uma nova geração, não é? O Rami Malek até ganhou o Oscar. Cimentou ainda mais o estatuto de ícone cultural. Olhando para tudo isto, fica a imagem de grandes contrastes, não é? O performer gigante dos estádios, o compositor versátil e, ao mesmo tempo, um homem que guardava a sua privacidade com unhas e dentes. Isso, bem, dá que pensar. Numa era antes das redes sociais, como é que ele conseguiu gerir tão bem essa dualidade entre a persona pública, tão marcante, e a vida íntima, tão protegida? Se calhar essa gestão, que culmina no Mistério das Cinzas, é a última lição dele sobre o poder do artista em controlar a sua própria lenda.